Bem-vindos. Voltando a falar sobre a itemização, tínhamos prometido a questão de como a gente podia fazer a itemização em um texto que não era exatamente da área de física, para a gente ver a diferença com aquele que foi apresentado no vídeo anterior. Vamos falar então sobre substantivos. Vamos pegar uma matéria da língua portuguesa, por exemplo. Tem aqui um texto, também aquela mesmo método entra em ação, né? Você tem que ler o texto todo primeiro para depois você estar trabalhando a ideia da itemização. Vamos fazer isso junto. Na classe de palavras dos substantivos, encontramos comuns, próprios, coletivos, simples, composto, primitivos, derivados, concretos e abstratos. Os substantivos comuns são válidos para nomear toda uma espécie. Os substantivos próprios se referem a um elemento de uma espécie. Já os substantivos coletivos, que são um tipo de substantivos comuns, são os que, mesmo estando no singular, indicam o plural. Os substantivos podem ser flexionados em gênero, número e grau. Quanto ao gênero, podem ser masculinos ou femininos e ainda apresentar particularidades de gênero, sendo classificados como sobrecomuns, comuns de dois gêneros, epicenos. Alguns substantivos, ao mudarem de gênero, mudam também de significado. Quanto à flexão em número, os substantivos se dividem em singular e plural. Alguns substantivos só existem no plural, outros mudam o timbre da vogal tônica, os substantivos metafônicos, né? Outros mudam de sentido ao mudarem de número. Quanto ao grau, encontramos o aumentativo e o diminutivo, podendo ainda serem classificados em sintéticos ou analíticos, regulares ou irregulares. O aumentativo e o diminutivo analítico são formados com auxílio de adjetivos, exemplo, pequeno, grande, minúsculo, etc. O aumentativo e o diminutivo sintético se classificam com terminações, por exemplo, in, orra, etc. Vemos aí que temos um texto, então, que quando você termina a leitura tem tanta informação que você fala, ops, eu lembro que era substantivos, né? Mas tem os masculinos, tem os femininos, eu lembro que tem lá os comuns, os... bom, você não lembra tudo, né? Não adianta. Então, a itemização vem para ajudar a auxiliar nessa hora. Vamos passar para o processo verificar que esse texto é um texto muito mais descritivo do que explicativo, né? Ele fala as classificações, mas ele não explica todas as classificações dos substantivos. Mas vamos lá. Na classe de palavras de substantivos, então vamos colocar primeiro os substantivos como nosso primeiro elemento da itemização. Encontramos comuns, próprios, coletivos, simples. Então ele está mostrando que ele está criando aqui uma classificação. Então é o elemento que a gente vai escrever, mesmo não estando no texto, você vai colocar, está aqui na classe de palavras, mas está querendo dizer que a classe de palavras é aquela história de adjetivos, substantivos, pronomes, né? Todos aqueles elementos que se encontram na língua portuguesa. Mas, e aqui não, aqui são realmente os tipos de substantivos. Então, você está classificando os substantivos. É necessário agora, devido ao texto ser tão assim expositivo no sentido de descrição, que você use números ao invés de só símbolos. Vocês vão verificar que os números agora vão ser necessários. Então, eu tenho lá como primeiro elemento da minha classificação os substantivos comuns. E como eu estou tratando de classificá-los com o uso de números, eu vou colocar 1.1. Aí depois eu venho com os próprios, 1.2, os coletivos, 1.3, os simples, 1.4, o composto, 1.5, os primitivos, 1.6, derivados, 1.7, concreto 1.8, abstrato 1.9 e assim por diante, né? Então eu vou utilizando todos os recursos da numeração. No próximo parágrafo, a gente tem agora uma explicação dos comuns. Então, quando você for anotar aqui substantivos comuns como o primeiro elemento da itemização, você vai lá e olha qual era a numeração dele e coloca a numeração dele. Então, 1.1, os substantivos comuns são válidos para nomear toda uma espécie. E você coloca ali a explicação. Ó. Nomeiam espécies, nomeiam classes, né? Os substantivos próprios, um pouco mais embaixo,
se referem a um elemento de uma espécie. Então, vou lá e coloco essa definição também, elemento de uma espécie. Como aqui embaixo ele vai falar de coletivos que também são comuns, foi por isso que a gente deixou um espaço aqui, ó, porque vai ter que colocar aqui dentro da parte de comuns a informação dos coletivos. Então, substantivos coletivos, vai para ali para dentro, são um tipo de comuns que, mesmo estando no singular, indicam o plural. No singular, indicam o plural. Está ali, ó. Então, aqui a explicação desse sujeito e aqui uma nova classificação e sua explicação com o uso do traço, apoiando essa itemização, essa maneira de organizar. Aí vem para o próximo parágrafo, os substantivos podem ser flexionados. Então, aqui eu estava falando sobre os tipos, né? E agora vem a questão da flexão, que é uma outra situação dentro da classe dos substantivos. Então, eu vou colocar que são flexionados, item número 2, flexões dos substantivos. E aí ele descreve que pode acontecer em gênero, em número e em grau. E eu vou separar, então, gênero, número e grau, usando o número das flexões, 2.1, 2.2, 2.3. Esse espaço gigantesco aqui é porque o próximo parágrafo vai falar sobre o gênero, né? Então, eu já vou explicar aqui dentro do gênero a itemização. Podem ser masculinos, tá lá o itemzinho, ou femininos, mais um itemzinho. E ainda pode apresentar particularidades de gênero. Então, vou colocar essa particularidade de gênero como 2.111, porque aqui eu vou fazer nova classificação, né? E aí eu venho aqui com sobrecomuns, comuns de dois gêneros e epicenos, ó. Pronto, então deixei marcado direitinho essa situação. Poderia colocar aqui 2.11, 2.12, 2.13, mas você fica poluindo a informação com tantos números 2. Então aqui já fica claro, ó, a flexão dos substantivos se ocorre em dois gêneros. Ah, mas tem uma exceção, também ocorrem as particularidades, e as particularidades são classificadas assim, ó que legal. Então ficou mais limpo do que se eu tivesse colocado 2.1, 2.12, 2.13 e assim por diante. No próximo parágrafo, nós estamos aí também... Ah, faltou aqui, né? E alguns substantivos, ao mudarem de gênero, mudam de significado. Eu não posso esquecer isso. Então, ao mudarem de gênero, ficou um espacinho aqui, ó, mudam de significado, né? Então, uma informação importante dentro do item das particularidades, né? Ficou ali. Maravilha. No próximo parágrafo, a gente tem aqui quanto à flexão, né, dos substantivos em número. Então, agora vem naquela parte que você tinha o 2.1, 2.3, o 2.2 é o número que está ali. E você vai colocar a explicação dele. Os substantivos se dividem em singular e plural, né? Então, os dois colocados ali bonitinho. Só que aí vem a continuação. Alguns substantivos só existem no plural, enquanto outros mudam o timbre da vogal tônica, que são os metafônicos, outros mudam o timbre. Então, você vai pegar essas outras informações e agrupar aqui também, né? Alguns substantivos só existem no plural. Você coloca lá existência única e substantivos no plural. Qual é essa existência única? Substantivos no plural. Aí vem outro tipo de existência, né? Aqueles que vão mudar alguma situação, já é uma existência diferenciada. Então, mudam o timbre da vogal tônica, tá lá, são os metafônicos. E também podem mudar de sentido, também é uma existência diferenciada quando eles mudam de número, né? No singular eles significam uma coisa, no plural eles significam outra. Tá aí, ó. Então você deixa anotadinho aqui dentro da existência diferenciada. Olha que legal. Então ficou mais organizado do que todo aquele monte de texto. Ó, você consegue verificar quanto ao número. Tem o singular e o plural, mas também existem alguns casos, como os de existência única, onde não tem os dois casos, tem só o plural. Ou a diferenciada, que no singular é uma coisa, no plural é outra, em termos de som, ou em termos de significado, como está aqui, que muda todo o sentido de uma frase. Continuando para o próximo, mas vocês estão vendo que fica mais bem organizado, né? Quanto ao grau, aí nós temos assim, paramos no número, né? Era gênero, número, agora o grau é o 2.3. Tá lá, 2.3, e a gente vai colocar a explicação dele. Temos o aumentativo,
e também temos o diminutivo, podendo ainda ser classificados em sintéticos ou analíticos, qualquer um dos dois. Então entra aqui com um novo itemzinho ali para baixo, ó, tá? Porque os dois podem ser tanto sintéticos quanto analíticos. Na parte aqui de baixo, ele vai falar que o aumentativo e o diminutivo analíticos são formados desse jeito. Então a gente tem um espaço aqui para a explicação do analíticos. E o aumentativo e o diminutivo sintéticos são feitos desse jeito. Então tem um espaço aqui para deixar a explicação do sintético. Então, seguindo aqui, ó, regulares ou irregulares também, né? Ali embaixo, ó, regulares ou irregulares. Então, são os tipos de classificação quanto à flexão dos substantivos em grau. E a explicação agora dos analíticos com uso de adjetivos, está aqui embaixo, e dos sintéticos com uso de terminações, está do lado de lá. Olha que legalzinho, né? Então, a gente vai se organizando melhor. Você consegue ler aqui o que está nesse formato muito mais fácil do que esse e vamos trabalhando. E assim a gente faz, então, a itemização. Lembrando novamente que os passos são, né, ler o texto em voz alta, depois ler uma segunda vez por parágrafo, destaca as palavras-chave, os elementos explicativos, organiza o conjunto dos termos grifados em itens sequenciais lógicos relacionais e destaca através do uso de cores, símbolos, traços, letras, números, como você preferir. A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço a todos.